Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre uma religião, um sistema de magia, como preferir, chamado Telema. Depois da vinheta, é claro. Muito bem, meus amores. Telema é uma filosofia social, espiritual, esotérica e oculta, e também um movimento religioso desenvolvido no início dos anos de 1900 por Aleister Crowley, né, um escritor inglês, místico, mágico, cerimonial. E a palavra telema é a transliteração em inglês do substantivo grego vontade, né, querer, desejar, propósito. Crowley afirmou ou acreditava ser o profeta de uma nova era, o Aion de Horus, com base em experiências espirituais que ele e sua esposa, Rose Edith, tiveram no Egito em 1904. Por seu relato, um ser possivelmente não corpóreo que se autodenominava Aiwas o contatou por meio de Rose e posteriormente ditou um texto conhecido como Livro da Lei ou Liber Alver Legis, que delineou os princípios de Telema. O panteão telêmico, meus amores, é uma coleção de deuses e deusas que literalmente existem, ou servem como arquétipos ou metáforas simbólicas, e inclui uma série de divindades, principalmente um trio adaptado da antiga religião egípcia, que são os três oradores do livro da lei, né? Que é Nuit, Hadith e Ha-Hor-Kut. Em pelo menos um caso, Crowley descreveu essas divindades com uma conveniência literária. As três declarações da Telema, meus amores, em particular, que elas destilam a prática e a ética, é justamente três, né? Faça o que tu queres, que seja toda a lei, o que significa que os adeptos de Telema devem procurar e seguir seu verdadeiro caminho, ou seja, encontrar e determinar sua verdadeira vontade. A segunda seria o amor é a lei, o amor sobre vontade, isto é, a natureza da lei de Telema, que é o amor, mas o próprio amor é subsidiário para encontrar e manifestar o propósito autêntico ou missão de alguém. E por fim, todo homem, toda mulher é uma estrela, o que implica uma metáfora que as pessoas que fazem suas vontades são como estrelas no universo, que ocupam um tempo e uma posição, embora distintamente individuais e tendo uma natureza independente em grande parte, sem conflito indevido com outras estrelas, né? Sem perturbar outras estrelas, por assim dizer. Entre o corpus de ideia, Telema descreve o que é denominado o Aion de Horus, né? Que é a criança coroada e conquistadora, distinto de um Aion de Ísis, que é anterior à ideia, a deusa mãe, e o Aion de Osíris, né, tipificado por religiões arquetípicas baseadas em redentores da Idade do Bronze, intermediários divinas ou deuses mortos, esfolados como o cristianismo, o mitraísmo, o zoroatrismo, o mandaísmo, Odin, Osíris, Atis e Adonis, né, por assim dizer. E muitos adeptos, também conhecidos como telemitas, enfatizam a prática da magia, geralmente glosada como a ciência e a arte de fazer a mudança ocorrer em conformidade com a vontade, né? Assim se denominava a prática Magic. Os escritos posteriores de Crowley incluíram comentários relacionados à hermenêutica, mas também escritos inspirados adicionais que ele determinou coletivamente os livros sagrados de Telema. Ele também associou a prática espiritual telêmica com conceitos enraizados no ocultismo, yoga, misticismo oriental e ocidental, especialmente a Cabala. E aspectos do pensamento de Telema, meus amores, e Crowley em geral, inspiraram o desenvolvimento da Wicca e, até certo ponto, a ascensão do paganismo moderno como um todo, bem como a magia do caos e algumas variações do satanismo. Alguns estudiosos, como Hugh Urban, eles também acreditam que Telema foi uma influência no desenvolvimento de Scientology, né? Mas outros, como J. Gordon Melton, rejeitam tal conexão. A palavra telema, ela é rara no grego clássico, né, onde significa vontade apetitiva, desejo, às vezes até sexual, mas ela é frequente na Septuaginta. Os primeiros escritos cristãos ocasionalmente usavam a palavra para se referir à vontade humana e até mesmo à vontade do testador de fé criado por Deus, o inquisidor, o diabo, mas geralmente se refere mesmo à vontade de Deus. E um dos temas do Evangelho é a importância de fazer não a própria vontade, mas a vontade de Deus. E um exemplo bem conhecido está na oração do Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é usado mais tarde no mesmo evangelho. Ele foi embora novamente e orou, dizendo: meu pai, se este cálice da tristeza não pode passar sem mesmo que eu beba, seja feita a tua vontade. E talvez, mais claro, no livro do João também, né? Vale citar aqui, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E também vale citar aqui, meus amores, que em seu sermão do século V, Agostinho de Hipona, ele deu uma instrução semelhante, né? Ame e faça o que queres. O contexto é que as ações de uma pessoa devem brotar do amor, como Agostinho, ele continua a citação. Se você se cala pelo amor, se cala. Se grita, clama pelo amor.
se corrige pelo amor. Se tu poupa, pelo amor poupa. Deixe a raiz do amor estar dentro desta raiz, nada pode brotar senão o que é bom. E da Renascença, um personagem chamado Telemia, ele representa a vontade ou desejo no Hipneromaquia Folifili, do frade dominicano Francisco de Colonna. Francisco Colonna, o protagonista Filofílio, ele tem dois guias alegóricos, né, que seria a logística e a razão, e Telemia, que é a vontade ou o desejo. E quando ele é forçado a escolher, ele prefere a realização de sua vontade sexual do que a lógica. A obra de Colonna ela foi uma grande influência para o frade franciscano François Rabelais, que no século XVI ele usou teleme, a forma francesa da palavra, como um nome de uma abadia fictícia em seus romances, Gargantua e Pantagruel. A única regra dessa abadia era justamente faça o que quiseres. Em meados do século XVIII, Francis Dashwood ele escreveu o ditado em uma porta de uma abadia em Medmenham, onde serviu como lema do Hellfire Club. E a abadia de Telema de Rabelais foi mencionada pelos escritores posteriores Sir Walter Besant e James Rice em seu romance The Monks of Telema, né, Os Monges de Telema, de 1878, e Ashby em seu romance utópico The Building of Telema, em 1910. A definição de telema, meus amores, no grego clássico é que há duas palavras para vontade, telema e boule. Boule significa determinação, propósito, intenção, conselho ou projeto, né? E telema ela significa vontade divina, inclinação, desejo ou prazer. Telema é uma palavra raramente usada no grego clássico, tá? Existem pouquíssimos documentos, sendo o mais antigo Antífona, o sofista, né, do século V a.C. E na antiguidade era o lado da vontade divina que o homem realiza, tanto quanto pela vontade do desejo sexual. A intenção do indivíduo era justamente e menos entendida como um lugar global, generalizado, ontológico, onde quer que fosse arranjada. O verbo telo, ele aparece mais cedo, né, com Homero nas primeiras inscrições áticas, tá? E tem os significados de pronto, decidir, desejar. Aristóteles diz no livro de Plantes que o objetivo da vontade humana é a percepção, ao contrário das plantas que não têm epitimia. Telema, diz Aristóteles, ele mudou aqui, epitimia e telema, e que telema deve ser neutro, não de alguma forma moralmente determinada, a cobiçosa força motriz do homem. No Antigo Testamento, na Septuaginta, o termo é usado para designar a vontade do próprio Deus, o desejo piedoso dos tementes a Deus e a vontade real de um governante secular. E é assim que é usado apenas para a representação de alta vontade ética da fé, o exercício da autoridade por parte das autoridades, ou a vontade não humana, mas não para esforços mais profanos. E na tradução do Antigo Testamento, vale aqui citar, né, a Septuaginta, no caso, os termos boule e telema, eles aparecem enquanto no texto da Vulgata, os termos são traduzidos para o latim voluntas, que significa vontade. E assim, um significado diferente de ambos os conceitos foi perdido. Já no Novo Testamento, meus amores, a versão do grego original, no Novo Testamento, telema é utilizado em média entre 62 a 64 vezes, e 2 vezes no plural, telemata. Aqui a vontade de Deus ela é sempre exclusivamente designada pela palavra telema, e principalmente no singular. Como aponta, por exemplo, o teólogo Frederico Tolli, por meio do Dicionário Teológico do Novo Testamento de 1938, onde sua vontade seja feita em terra como no céu. Da mesma forma, o termo é usado no apóstolo Paulo e Inácio de Antioquia. E para Tolli, segue-se a ideia genuína de telema não contradiz os ensinamentos de Jesus. Sobre François Rabelais, meus amores, que ele foi um franciscano e depois um monge beneditino do século XVI, e por fim ele deixou o mosteiro para estudar medicina e mudou-se para a cidade francesa de Lyon em 1532. Lá ele escreveu Gargantua e Pantagruel, uma série de livros relacionados, e eles contam a história de dois gigantes, um pai, que seria no caso Gargantua, e seu filho Pantagruel, e suas aventuras escritas de forma divertida, extravagante e satírica. Satírica, já vou entender o porquê. Da maioria dos críticos hoje concorda que Rabelais escreveu uma perspectiva humanista cristã, e o biógrafo de Crowley, Lawrence Sutin, ele observa isso ao constatar as crenças do autor francês com a Telema de Aleister Crowley. Na história de Telema, mencionada anteriormente, que os críticos analisam como se referindo em parte ao sofrimento de reformistas cristãos leais ou evangélicos dentro da igreja francesa. Né? E a referência à palavra grega, né, ela declara a vontade de Deus que governa essa abadia. Né? Sutin ele escreve também que Rabelais não foi um precursor de Telema, com suas crenças contendo elementos de estoicismo e bondade cristã. E em seu primeiro livro, Rabelais escreve sobre esta abadia de Teleme, né, construída pelo gigante Gargantua.
E é uma utopia clássica apresentada com o objetivo de criticar e avaliar o estado da sociedade da época de Rabelais em imposição a um texto utópico moderno que busca criar o cenário na prática. E que também é uma utopia onde os desejos das pessoas são mais realizados. Os habitantes da abadia eram governados apenas por sua própria vontade e prazer, sendo a única regra faça o que quiseres. Daí Rabelais acreditava que os homens livres, bem-nascidos e educados têm honra, o que intrinsecamente leva às ações virtuosas. Quando constrangidos, suas naturezas nobres se voltam para remover sua servidão, porque os homens desejam o que lhes é negado. Alguns telemitas modernos consideram o trabalho de Crowley baseado no resumo de Rabelais da natureza instintivamente honrada do telemita. Rabelais tem recebido vários créditos pela criação da filosofia de Telema, como uma das primeiras pessoas a se referir a ela, ou por ser o primeiro telemita. No entanto, o atual grande mestre-geral nacional da Grande Loja ou do Templo Oriente dos EUA, dos Estados Unidos, ele declara a seguinte frase: Santo Rabelais nunca pretendeu em seu artifício satírico e fictício servisse como um projeto prático para uma sociedade humana real. A nossa telema é o livro da lei e os escritos de Aleister Crowley. Aleister Crowley, ele escreveu The Antecedents of Telemus, Antecedente de Telema, de 1926, que foi uma obra incompleta não publicada em sua época, que Rabelais não apenas estabeleceu a lei de Telema de uma forma semelhante como Crowley a entendia, mas também previu e descreveu no Código da Vida de Crowley e o texto sagrado que ele recebeu, o Livro da Lei. Crowley disse que o trabalho que recebeu foi mais profundo, mostrando com mais detalhes a técnica que as pessoas deveriam praticar e revelando mistérios científicos. E disse que Rabelais também se limita a retratar um ideal, ao invés de abordar questões de economia política e afins que devem ser resolvidas para a efetivação do direito. Sir Francis Dashwood, meus amores, ele adotou algumas das ideias de Rabelais e invocou a mesma regra em francês, quando fundou um grupo chamado Monks of Medmehan, mais conhecido como Hellfire Club. Uma abadia foi estabelecida em Medmehan, em uma propriedade que incorporava as ruínas de uma abadia cisterciense, que foi fundada em 1201. O grupo era conhecido como franciscanos, não após São Francisco de Assis, mas após seu fundador, Francis Dashwood, o 11º barão de Le Despencer. E John Wilkes, George Dodgton e outros políticos eram membros. E há pouca evidência direta do que o Hellfire Club de Dashwood praticava ou acreditava. O único testemunho direto vem de John Wilkes, um membro que nunca entrou na sala do capítulo da área interna, onde ele descreve o grupo de hedonistas que se reuniam para celebrar a mulher no vinho e acrescentou ideias dos antigos apenas para tornar a experiência mais decadente. Na opinião do tenente-coronel Towers, o grupo derivou mais de Rabelais do que da inscrição na porta. Ele acredita que eles usaram cavernas como um templo oracular dionisíaco, com base na leitura de Dashwood dos capítulos relevantes de Rabelais. E Sir Nathaniel Roxton, em suas memórias históricas de 1815, ele acusou os monges de realizar rituais satânicos, mas esses relatos eles foram descartados como boatos. Gerald Gardner, o criador da Wicca, e outros como Mike Howard dizem que os monges adoravam a deusa. E Daniel Williams, ele argumentou que o grupo provavelmente praticava a maçonaria, mas também sugere que Dashwood pode ter realizado sacramentos católicos romanos secretos. Ele pergunta se Wilkes teria conhecido uma missa católica genuína, mesmo se ele mesmo a visse a versão underground, seguisse precisamente seu modelo público. Das crenças de Telema, meus amores. Telema foi fundado por Aleister Crowley, ele nasceu em 1875 e morreu em 1947, e ele era um ocultista e escritor em inglês. Em 1904, Crowley recebeu o livro da lei de uma entidade chamada Aiwass, que serviria como base para o sistema religioso e filosófico que chamou de Telema. O livro da lei, o qual o sistema de Crowley ele foi criado, ele começa tem o nome oficial Liber Vel Legis, foi escrito no Cairo, Egito, durante sua lua de mel com sua esposa Rose Crowley, nascida Kelly, Rose Kelly. Este pequeno livro contém 3 capítulos e cada um dos quais ele diz ter escrito em exatamente 1 hora, começando ao meio-dia em 8 de abril, e 9 de abril, 10 de abril de 1904, foram esses 3 dias. Crowley escreveu que tomou o ditado de uma entidade chamada Aiwass, a quem ele mais tarde identificou como seu próprio sagrado anjo guardião. O discípulo, autor e ex-secretário de Crowley, Israel Regardier, ele prefere atribuir essa voz ao subconsciente, mas as opiniões entre os telemitas diferem amplamente. Crowley ele afirmou que nenhum falsificador poderia ter preparado um conjunto tão complexo de quebra-cabeças numéricos e literais, e que o estudo do texto dissiparia todas as dúvidas sobre o método de como o livro foi obtido.
Além das referências a Rebelé, uma análise de Dave Evans, ele mostra as semelhanças que The Beloved of Hathor, os Amados de Hathor, né, e o Shrine of the Golden Hawk, né, o Templo do Falcão Dourado, uma peça de Florence Farr, né. Evans diz que pode resultar do fato de tanto Farr quanto Crowley estavam profundamente imersos em imagens e ensinamentos da Golden Dawn, e que Crowley provavelmente conhecia os materiais antigos que inspiraram alguns dos motivos de Farr. Crowley escreveu vários comentários sobre o livro da lei, e o último dos quais ele escreveu em 1925. Esta breve declaração, chamada simplesmente de O Comentário, adverte contra a discussão do conteúdo do livro e afirma que todas as, abre aspas, questões da lei devem ser decididas apenas por apelo aos meus escritos. E é assinado Ankh Afna Consul. Sobre a verdadeira vontade, de acordo com Crowley, todo indivíduo tem uma vontade verdadeira, a ser distinguida das necessidades e desejos comuns do ego. A verdadeira vontade é essencialmente o chamado ou propósito de uma pessoa na vida. Alguns magos posteriores entenderam que isso incluía o objetivo de alcançar a autorrealização por meio de seus próprios esforços, sem a ajuda de Deus ou de outra autoridade divina, e isso os aproxima da posição que Crowley ocupava pouco antes de 1904. Outros seguem as obras posteriores, como Liber II, dizendo que a própria vontade, em forma pura, nada mais do que é a vontade divina. Faça o que tu queres, que seja toda a vontade, toda a lei, pois Crowley não se refere ao hedonismo, né, satisfazendo os desejos do dia a dia, mas a agir em resposta a esse chamado. O telemita é um místico, e de acordo com Lon Milo Duquette, um telemita é qualquer pessoa que baseia suas ações em se esforçar para descobrir e realizar sua verdadeira vontade. Quando uma pessoa faz sua verdadeira vontade, é como uma órbita, seu nicho da ordem universal, e o universo os auxilia. Para que o indivíduo seja capaz de seguir sua verdadeira vontade, as inibições socialmente instiladas do eu cotidiano, elas podem ter que ser superadas por meio do descondicionamento. E Crowley acreditava que, para descobrir a verdadeira vontade, era preciso libertar os desejos da mente subconsciente do controle da mente consciente, especialmente as restrições impostas à expressão sexual, que ele associava ao poder da criação divina. E ele identificou a verdadeira vontade de cada indivíduo como o sagrado anjo guardião, um daimon único para cada indivíduo. E a busca espiritual para encontrar o que deve fazer e fazer também é conhecida em Telema como a grande obra. Telema, ela extrai também, meus amores, seus principais deuses e deuses da religião egípcia antiga, tá? A divindade mais elevada na cosmologia de Telema é a deusa Nut. Ela é o céu noturno arqueado sobre a terra, simbolizado na forma de uma mulher nua. Ela é concebida também como a grande mãe, a fonte última de todas as coisas. A segunda divindade principal de Telema é o deus Hadit, concebido como ponto infinitamente pequeno e complemento e consorte de Nuit. Hadit simboliza a manifestação, movimento e tempo, e ele também é descrito no Liber Alver Legis como a chama que arde em cada coração do homem e no centro de cada estrela. A terceira divindade na cosmologia de Telema é Ra-Horquit, uma manifestação de Horus. Ele é simbolizado como um homem tronado com a cabeça de falcão que carrega uma varinha. Ele também está associado ao Sol e às energias ativas da magia telêmica. Outras divindades dentro da cosmologia de Telema são Hoparkrat, né, ou Apócrates, deus do silêncio e da força interior, o irmão de Ra-Horquit, Babalon, a deusa de todos os prazeres, conhecido como a Virgem Prostituta, e Therion, a besta que Babalon monta, que representa o animal selvagem dentro do homem, uma força da natureza. O Deus, a divindade e o divino para os telemitas diferem amplamente em visões do divino, tá? E essas visões elas são frequentemente ligadas aos seus paradigmas pessoais, incluindo suas percepções, concepções do que demarca a realidade objetiva e subjetiva, bem como a falsidade e a verdade. Algumas pessoas possuem visões únicas ou de outras formas muito específicas ou complexas da natureza e da divindade, que não são facilmente explicadas, e muitos são sobrenaturalistas, acreditando que o sobrenatural ou paranormal de alguma forma existe e incorpora essas suposições em suas práticas espirituais de alguma forma. Outros também, meus amores, outros naturalistas religiosos ou espirituais, vendo o espiritual como sagrado, ou tudo que eles sentem é ou pode ser, na realidade, análogo a eles ou seus equivalentes, tá bom? Como idêntico ao material natural ou físico. Também naturalistas, sejam religiosos ou espirituais, eles tendem a acreditar que a fé ou experiência do sobrenatural ela é baseada na falsidade ou erro, ou pode ser explicada por uma ilusão ou por uma alucinação.
O livro da lei, meus amores, ele pode ser tomado como implicando uma espécie de panteísmo ou panenteísmo, onde o panteísmo é a crença de que o divino ou a realidade última é coextensiva com a totalidade do cosmos, interpenetrando todos os fenômenos, o sagrado idêntico ao universo, etc. O panenteísmo é o mesmo, mas além disso sustenta que a realidade divina, sagrada ou última, de alguma forma, transcende o mundano. O novo comentário sobre o livro da lei, ele afirma o seguinte: não há Deus senão um homem. E muitos telemitas veem o divino como um estado individual interior aperfeiçoado, onde um eu verdadeiro, um eu superior, frequentemente concebido como um sagrado anjo guardião, embora alguns telemitas vejam o anjo como uma entidade separada. E isso forma a essência de cada pessoa. Mas também o livro de Nuit diz: eu sou o céu e não há outro Deus além de mim e meu Senhor Hadith. Alguns telemitas são politeístas ou enoteístas, enquanto outros são ateus, agnósticos ou apateístas. Os telemitas frequentemente sustentam uma visão monística do cosmos, acreditando que tudo que é derivado de um estado de ser inicial e universal, muitas vezes concebido como noite. O livro da lei, por exemplo, ele afirma que Hadith representa em um sentido de movimento, matéria, energia e espaço-tempo, ou seja, fenômenos físicos, e é uma manifestação de noite. Já o livro da lei ele abre com um versículo, abre aspas, teve a manifestação de noite. Em outras palavras, o cosmos e todos os seus constituintes são uma manifestação e unificados por sua relação com a realidade divina subjacente ou mônada, né, que é análogo ao tal do taoísmo. Crowley também criou uma nova fórmula baseada em IAO, que chamou de hieróglifo apropriado do ritual de auto-iniciação Nechaim de Horus, né? O VIAOV, também escrito FIAOF, que resulta na adição da letra hebraica Val no início e no fim, né? Yao. De acordo com Crowley, um, esse é um processo pelo qual uma pessoa é elevada ao status divino, alcançando sua verdadeira vontade, e assim a permanência na forma humana e segue para redimir o mundo. E assim é dito. Assim, ele é o homem, feito Deus, exaltado, ansioso. Ele chega conscientemente à sua plena estrutura e, portanto, está pronto para iniciar sua jornada para redimir o mundo. O Mágica Telêmica é um sistema de exercícios físicos, mentais e espirituais que os praticantes acreditam ser benéficos. Crowley definiu a magia como a ciência e arte de fazer a mudança ocorrer em conformidade com a vontade e soletrou com um K para distingui-la da magia do palco, né? Então aqui ele está dizendo que magic seria a magia, sem um K seria a magia feita em palco, né? Ilusionismo, essas coisas, e com K seria realmente a magia com poderes, contatos com entidades, contatos com consigo mesmo, com seu eu interior e esoterismo por assim vai, tá? Ele recomendou também a magia como um meio para descobrir a verdadeira vontade, e geralmente as práticas mágicas em telemas são projetadas para ajudar a encontrar, a manifestar a verdadeira vontade, e embora algumas incluam aspectos comemorativos também. Crowley foi um escritor prolífico, integrando práticas orientais com as práticas mágicas ocidentais da ordem médica da Golden Dawn. Ele recomendou várias dessas práticas a seus seguidores, incluindo yoga básica, né, que ele chamava de asana e pranayama, rituais de sua própria concepção ou baseados nos da Golden Dawn, como a de um ritual menor do pentagrama para banimento e invocação, Liber Samek, um ritual para uma invocação do sagrado anjo guardião, e rituais eucarísticos, como a missa gnóstica e a missa da Fênix, e Liber Resh, consistindo em 4 adorações diárias ao sol. Muito de seu trabalho está disponível em versão impressa e online. Ele também discutiu magia sexual e gnose sexual em várias formas, incluindo práticas masturbatórias, heterossexuais e homossexuais, e estas fazendo parte de suas sugestões para o trabalho daqueles nos graus mais elevados da Ordem do Templo e Orientes. Crowley acreditava que depois de descobrir a verdadeira vontade, o mago também deve remover quaisquer elementos de si mesmos que estejam no caminho de seu sucesso. A ênfase da magia telêmica, meus amores, ela não está diretamente nos resultados materiais. Embora muitos telemitas pratiquem magia para o objetivo como riqueza ou amor, ela não é necessária. E aqueles em uma ordem mágica telêmica, como a Ordem do Templo Orientes, elas trabalham em uma série de graus e graus por meio de um processo de iniciação. Telemitas que trabalham por conta própria ou em um grupo independente de tentar alcançar essa ascensão, o propósito dela usando os livros sagrados de Telema e ou as obras mais seculares de Crowley como um guia junto com a sua própria intuição. Telemitas, tanto os independentes quanto aqueles afiliados a uma ordem, podem praticar uma forma de oração performativa conhecida como Liber Resh.
Um objetivo no estudo de Telema dentro da ordem mágica de EAC também pode ser utilizada do latim Argentio Astrus, que é o mago que obtenha o conhecimento e a conversa do sagrado anjo guardião, comunicação consciente com o seu Dharma pessoal, ganhando assim conhecimento sobre a verdadeira vontade. A principal tarefa para quem conseguiu isso é chamada de cruzar o abismo, renunciar completamente ao ego. E se o aspirante não estiver preparado, ele se apagará ao ego, se apegará a ele, né, tornando-se um irmão negro, em vez de se tornar como um deus. O irmão negro considera seu ego como um deus. De acordo com Crowley, o irmão negro ele se desintegra lentamente enquanto se aproveita dos outros para seu próprio engrandecimento. Crowley também ensinou o exame cético de todos os resultados obtidos através da meditação ou magia, pelo menos para o aluno. Ele vinculou isso à necessidade de manter um registro mágico diário, que tenta listar todas as condições do evento, observando as semelhanças das declarações feitas por pessoas espiritualmente avançadas sobre suas experiências. E ele disse que 50 anos depois de sua época, eles teriam um nome específico, científico, baseado em uma compreensão do fenômeno para substituir termos como espiritual ou sobrenatural. Crowley afirmou que seu trabalho em seus seguidores usava o método da ciência, o objetivo da religião, e que os poderes genuínos do mago poderiam, de alguma forma, ser testados objetivamente. E essa ideia ela foi assumida por praticantes posteriores de Telema, magia do caos e magia em geral. Eles podem considerar também que estão testando hipóteses em cada experimento mágico. A dificuldade está na amplitude de sua definição de sucesso, na qual eles podem ver com a evidência de sucesso coisas que um não mágico não definiria como tal, levando a um viés de confirmação. Crowley acreditava que poderia demonstrar com seu próprio exemplo a eficácia de uma magia em produzir certas experiências subjetivas que normalmente não resultam de pegar haxixe, por exemplo, divertir-se em Paris ou caminhar pelo deserto do Saara. Não é estritamente necessário praticar técnicas rituais para ser um telemita, pois devido ao foco da magia telêmica na verdadeira vontade, Crowley afirmou que todo o ato intencional é um ato mágico. A ética da Telema, meus amores, baseada na Liber Alver Legis, ela deixa claro alguns padrões de conduta individual, e o principal deles é faça o que quiseres, o que é apresentado como todo da lei e também como um direito. Alguns intérpretes de Telema acreditam que que este direito inclui a obrigação de permitir que outros façam suas próprias vontades sem interferência, mas Liber All não faz nenhuma declaração ao assunto. O Liber All que eu falo que é o Liber Alver Legis, tá bom? O próprio Crowley escreveu que não havia necessidade de detalhar a ética da Telema, pois tudo brota de faça o que quiseres. Crowley escreveu vários documentos adicionais apresentando suas crenças pessoais a um respeito da conduta individual à luz da lei de Telema, e alguns das quais tratam o tópico de interferência com outros. Né? Aqui eu vou deixar para vocês Liber Os, Dever e Liber Segundo, onde o Liber Os ele enumera alguns dos direitos do indivíduo implícitos por um direito abrangente, né? Faça o que quiseres. E para cada pessoa isso inclui o direito de viver de acordo com suas próprias leis, viva da maneira que quiser, trabalhe, divirta-se, descanse como quiser, morrer quando e como quiser, como comer e beber como quiser, viver como quiser, mova-se pela terra como você quiser, pense, fale, escreva, desenhe, pinte, possa esculpir, gravar, moldar, construir, vestir, conforme você quiser, ame quando e com quem quiser, como quiser e por qual motivo seja, e matar aqueles que frustram esses direitos. O dever é descrito como uma nota sobre as principais regras da conduta prática a serem conservadas por aqueles que aceitam a lei de Telema. Tá? Não é um liber numerado com todos os documentos que Crowley pretendia para a Argentio Aestrum, mas listam como os documentos destinados especificamente para a Ordem do Templo Orientes, e existem 4 seções. A primeira seria Your Duty to Self, né? Descrever o self, o eu, como centro do universo, como chamado para aprender sobre a própria natureza interna. Aconselho o leitor, a quem lê, né, a desenvolver todas as faculdades de forma equilibrada e estabelecer a própria autonomia e a se dedicar ao serviço da própria vontade verdadeira. O segundo seria seu dever para com os outros, né? Uma advertência para eliminar a ilusão de separação entre si mesmos e todos os outros, lutar quando necessário, evitar interferir na vontade dos outros e iluminar os outros quando necessário e adorar a natureza divina de todos os outros seres. A terceira seria seu dever com a humanidade, onde afirma que a lei de Telema ela deve ser a única base de conduta, que as leis do país devem ter os objetivos de garantir a maior liberdade para todos os indivíduos, e o crime ele é descrito como uma violação da verdadeira vontade de alguém.
E o quarto, seu dever para com todos os outros seres e coisas, né? Afirma que a lei de Telema ela tem que ser aplicada a todos os problemas e usada para decidir todas as questões éticas. E é uma violação da lei de Telema usar qualquer animal ou objeto para um propósito para qual é impróprio ou arruinar as coisas de forma que sejam inúteis para seus propósitos. Os recursos naturais eles podem ser usados pelo homem, mas isso não deve ser feito arbitrariamente ou a violação da lei será vingada. O núcleo do pensamento telêmico, meus amores, é fácil o que quiseres. No entanto, além disso, existe uma gama muito ampla de interpretação da lei de Telema. Telema moderno é uma filosofia e uma religião sincrética, e muitos telemitas tentam evitar o pensamento fortemente dogmático ou fundamentalista. O próprio Crowley enfatizou fortemente a natureza única da vontade inerente a cada indivíduo, não o seguindo, dizendo que não desejava fundar um rebanho de ovelhas. Assim, os telemitas contemporâneos podem praticar mais de uma religião, incluindo a Wicca, gnosticismo, satanismo, setianismo e o luciferianismo. Muitos adeptos de Telema, ninguém mais do que Crowley, reconhecem correlações entre telêmicos e outros sistemas de pensamento espiritual. A maioria empresta livremente os métodos e práticas de outras tradições, incluindo a alquimia, astrologia, cabala, tantra, adivinhação com tarô e yoga. Por exemplo, acredita-se que Nu e Had correspondem ao Tao e ao Te do taoísmo, Sakti e Shiva dos tantras hindus, Shunyata e Bodhisattva do budismo, Ain Sop e Kepter da cabala hermética, por exemplo. Existem alguns telemitas que aceitam o livro da lei de alguma forma, mas não o resto dos escritos e ensinamentos inspirados por Crowley. E outros tomam apenas aspectos específicos de seu sistema geral, como suas técnicas mágicas, éticas, misticismo ou ideias religiosas, enquanto ignoram o resto. Os indivíduos que se consideram telemitas consideram que é comumente apresentado como o sistema de Crowley ser apenas uma possível manifestação de telema, criando sistemas originais como de Nema Anahanta e Kenneth Grant. Crowley encorajou as pessoas a pensar por si mesmas, fazendo uso de quais ideias gostam e descartando aquelas que consideram desnecessárias ou irracionais. Em comentários mágicos e filosóficos sobre o livro da lei, Crowley escreveu, e aqui vou citar para vocês: é a marca da mente destreinada considerar seus próprios processos válidos para todos os homens e seus próprios julgamentos para a verdade absoluta. Meus amores, os telemitas também celebram alguns tipos de feriados, tá? E aqui descritos no livro da lei, que fornece vários dias sagrados para serem observados por aquele que pratica telema, né? E não há maneira estabelecida ou dogmática de comemorar esses dias, então, como resultado, os telemitas frequentemente adotam seus próprios recursos ou celebram em grupos, especialmente dentro da Orla do Templo e Orientes, e estes dias sagrados são geralmente observados nas seguintes datas. Por exemplo, 20 de março é a festa de Ritual Supremo, que celebra a invocação de Horus, o ritual realizado por Crowley nessa data, em 1904, que inaugurou o novo Íon, né? 20 de março a 21 de março, o equinócio dos deuses, comumente referido como o Ano Novo Telêmico, e embora alguns celebrem o Ano Novo em 8 de abril, embora o equinócio e invocação de Horus, meus amores, já frequentemente caiam no mesmo dia, eles são frequentemente tratados como dois eventos diferentes, tá? E essa data é o equinócio do outono no hemisfério sul. De 8 de abril ao dia 10 de abril, a festa dos 3 dias da escrita do livro de Telema. Esses 3 dias são comemorativos dos 3 dias do ano de 1904, durante as quais Aleister Crowley escreveu o livro da lei. Um capítulo foi escrito a cada dia, e o primeiro sendo escrito no dia 8 de abril, o segundo no dia 9 e o terceiro no dia 10. Embora não haja uma forma oficial de celebrar qualquer feriado telêmico, esse dia de festa em particular, ele é geralmente celebrado para a leitura do capítulo correspondente em cada um dos 3 dias, geralmente ao meio-dia. Do dia 20 de junho ao dia 21 de junho, o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul. No dia 12 de agosto, a festa do profeta e sua noiva, né? O feriado ele comemora o casamento de Aleister Crowley e sua primeira esposa, a Rose Edith Crowley. A Rose foi uma figura-chave na redação do livro da lei. Né? Do dia 22 de setembro ao dia 23 de setembro, o equinócio de outono no hemisfério norte e o equinócio da primavera no hemisfério sul. Do dia 21 ao dia 22 de dezembro, o solstício de inverno no hemisfério norte e o solstício de verão no hemisfério sul. A festa da vida ela é celebrada no nascimento de um teremita e em aniversários. A festa do fogo, a festa da água. E esses dias de festa geralmente são considerados como sendo quando uma criança atinge a puberdade e caminha para o caminho da idade adulta. A festa do fogo ela é celebrada para um homem e a festa da água para uma mulher. Né? A festa da morte, celebrada na morte de um telemita e no aniversário de sua morte.
a morte de Crowley é comemorada sempre em 1º de dezembro. Né? Da literatura, o que tem a ver a literatura com o Aleister Crowley, né, que foi altamente prolífico e escreveu sobre sobre o assunto do telema por mais de 35 anos, e muitos de seus livros, meus amores, eles continuam sendo impressos até hoje. E durante seu tempo, houve vários que escreveram sobre o assunto, incluindo o grande mestre Charles, né, que é o líder da Ordem do Templo e Orientes, cujas obras sobre a Cabala ainda são publicadas ainda hoje. Jack Parsons, por exemplo, é um cientista pesquisando o uso de vários combustíveis para foguetes na Califórnia, né, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, e um dos primeiros alunos americanos de Crowley, por um tempo liderando o Agape Lodge da Ordem do Templo Oriente para Crowley na América. E ele escreveu também, meus amores, várias obras curtas durante sua vida, e algumas posteriormente elas foram coletadas como a Liberdade, que é uma espada de 2 gumes, né? A Liberdade é uma espada de 2 gumes. Desde a morte de Crowley em 1947, houve outros escritores telêmicos, como Israel Regardie, que editou muitas das obras de Crowley e também escreveu uma biografia dele, The Eye in the Triangle, O Olho no Triângulo, bem como os livros sobre a Cabala. Kenneth Grant escreveu vários livros sobre telema e ocultismo, como The Typhonian Trilogy, né, a trilogia tifoniana. Uma organização telêmica é qualquer grupo, comunidade ou organização baseada ou defendendo filosofia ou princípios telêmicos, ou a filosofia ou os princípios apresentados no livro da lei, né? Isso sobre as organizações que podem se intitular como telêmicas. Várias organizações modernas de vários tamanhos seguem os princípios de telema. As duas mais proeminentes são as duas da organizações que Crowley liderou durante sua vida, né? A AA, que do latim ela pode ser descrita como Argentium Astrum, né? A gente vai falar sobre isso depois, que é uma ordem de ensaio de magia e mística fundada por Crowley, com base nos dos graus do sistema da Golden Dawn e da Ordem do Templo Orientes, uma ordem que inicialmente se desenvolveu a partir do rito de Mênfis, em Mizraim, no início do século XX, e que inclui a Eclésia Agnóstica Católica como seu braço eclesiástico e religioso, e a Mistéria Mística Máxima como uma ordem iniciática. Desde a morte de Crowley, em 47, outras organizações se formaram para continuar seu trabalho inicial, como, por exemplo, a Ordem Tifoniana de Kenneth Grant e a Ordem de Código Aberto da Golden Dawn. E existem outros grupos de caráter amplamente diversos que buscaram inspiração ou métodos de telema, como os Iluminados de Thanateros e o Templo de Sete. Né? E alguns grupos aceitam a lei de telema, mas omitem certos aspectos do que sistema de Crowley, enquanto incorporam as obras de outros místicos, filósofos e sistemas religiosos. Aqui, por exemplo, meus amores, a Irmandade de Saturno, né, as Fraternitas Saturni, fundada em 1928 na Alemanha, ela aceita a lei de telema, mas a estende com a frase amor sem compaixão. A Sociedade de Telema, também localizada na Alemanha, aceita Liber Legis em muito do trabalho de Crowley sobre magia, enquanto incorpora as ideias de outros pensadores como Friedrich Nietzsche, Charles Sanders Peirce, Matt Heininger e Niklas Luhmann. O Templo da Estrela de Prata, meus amores, que é uma organização acadêmica ou educacional também, que prepara os alunos para ingressar na Argentium Astrum, né, a AA, propriamente dita, ela foi fundada por Phyllis Seckler, né, a serviço da própria AA, né, da Argentium Astrum. Outras organizações telêmicas incluem a Ordo Astri, Ordo Sunyata Vrajra, o Templo da Nossa Senhora do Abismo e Axis Ordo Mudi Saturna. Meus amores, os telemitas podem ser encontrados em várias outras organizações, tá? Aqui eu vou deixar o exemplo para vocês que o presidente da Igreja de Todos os Mundos, o Lassara Firefox, ele se identifica como um telemita, tá? E aqui, para a gente poder compreender e concluir o entendimento do nosso podcast de hoje, eu vou deixar para vocês 3 obras, tá? A primeira delas vai ser, obviamente, Aleister Crowley, de 1909, O Livro da Lei, né? Também vou deixar para vocês, também de Crowley, O Equinócio dos Deuses, e Geralt Bosso Gardner, O Significado da Feitiçaria, para a gente poder entender o contexto da telema, para a gente poder entender como a telema era praticada e como foi que Aleister Crowley se inspirou em criar essa religião que é seguida até hoje. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado você nos seus estudos. Terão mais vídeos sobre telema para a gente poder desmembrar com mais exatidão isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilhe se achar necessário. Comenta se tiver alguma dúvida e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tenham todos um ótimo dia.